Vamos falar agora do direito para o agro. O advogado da União, César do Vale Kirst, lançou duas obras com foco no agronegócio brasileiro. Vamos conhecer então melhor essas duas publicações com o próprio César do Vale. Olá César, seja bem-vindo, uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais para a gente falar aí de uma publicação tão importante para o nosso setor e pelo visto você é só felicidades aí com esses dois filhos saindo do forno, né? Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde. Thiago, é uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo honroso convite, né? E estou à disposição de vocês para conversarmos sobre esses dois trabalhos, essas duas singelas obras, no caso, que procuram demonstrar, enaltecer a força do agronegócio brasileiro, né? E que nos dá um orgulho muito grande de sermos brasileiros, tá? Então, essas duas obras, elas procuram ressaltar a importância do agronegócio, ressaltar também a importância da atuação do Ministério da Agricultura, como agente coordenador do agronegócio brasileiro, notadamente na execução de políticas públicas que envolvem a defesa agropecuária e o fomento agropecuário, e especificando ainda mais como se dá essa atuação dele na seara normativa, né? Ele executando o poder normativo dele na elaboração de portarias, instruções normativas, resoluções, que são atos que vão desdobrar, atos normativos secundários que vão desdobrar conteúdos de leis e decretos também, e que impactam diretamente as atividades de atores do agronegócio. E essa atividade, quando é bem feita, no caso, tanto pelo Ministério da Agricultura, e quando ela conta com a participação efetiva, ativa, de atores do agronegócio, né, torna-se um jogo de ganha-ganha, porque se torna uma atividade mais bem feita, com isso você aumenta a segurança jurídica das atuações do Estado brasileiro, notadamente pelo Ministério da Agricultura, e você reduz também consideravelmente o mal-sinado custo Brasil, né? Então, nós procuramos apresentar isso, é fruto da minha experiência, né, do meu trabalho lá no Ministério da Agricultura, onde eu tive a felicidade de conviver com pessoas abnegadas, servidores públicos muito determinados, muito atuantes na valorização do agronegócio, também frequentando câmaras temáticas e setoriais do Ministério da Agricultura e conversando também com pessoas maravilhosas também da iniciativa privada do agronegócio brasileiro e procurando entender, então, esses dois lados, esses dois pontos de vista que são complementares, eles não são oposição, são complementares. Aí refletimos e elaboramos essas duas normas para mostrar que essa atuação conjunta ela é um jogo de ganha-ganha. O Brasil ganha, o setor público ganha, o setor privado ganha, e no caso do Estado brasileiro, o Estado caminha para bater as metas do artigo 3º da Constituição Federal, né? Na medida em que o agronegócio ele responde por produzir alimentos para 778 milhões de pessoas no Brasil e no mundo, responde por cerca de 21% do PIB brasileiro, 20% da população ocupada e produz um superávit aí contribui para o superávit na balança comercial brasileira, sendo que os produtos do agro, nos últimos anos, aí 5, 6, 7 anos, eles vêm sustentando um saldo positivo na faixa de 90 bilhões de dólares. Então, o agronegócio ele é espetacular, né? Nós nos sentimos orgulho de termos um agronegócio tão importante para o país. E tanto o setor público e o setor privado eles precisam estar juntos nessa caminhada, que é uma caminhada de ganha-ganha para os dois lados. Sem dúvida, né, César? Agora, o mais interessante também aí que uma dessas obras você consegue colocar as ações normativas, como que são construídas as portarias e aquilo que os produtores usam no dia a dia, quando a gente se fala de questões de lei, aquilo que pode e o que não pode. Na segunda obra, você coloca 10 casos aí que foram também resolvidos pelo próprio Ministério da Agricultura, que às vezes pode ser um caso que um produtor está enfrentando em casa, não é isso? Esse, de fato, é o teor dessas obras aí que você elaborou? Sim, exatamente, Thiago, exatamente nessa linha, né? Essa segunda que traz esses 10 casos, são casos onde eu tive a felicidade de atuar, né? No período ali entre 2014 e 2020, mais ou menos, no Ministério. São casos do dia a dia, no caso, né? Que mostram como é que se dá o funcionamento do Ministério, como é que o Ministério age para buscar a realização do interesse público. E os particulares tendo acesso a conhecimento, né, dessa atuação, eles podem contribuir com o Ministério, né, para aperfeiçoar essa atuação do Ministério e também, eventualmente, evitar, às vezes, que erros, né, equívocos, né, são pessoas humanas que também trabalham no Ministério, equívocos possam prejudicar direitos, né, de agentes que atuam de atores do agronegócio, no caso, né. E a primeira obra, no caso, que trata dessa atuação normativa específica, no caso, nós enfatizamos muito a atuação do Ministério com base no decreto 9191 de 2017. Esse é o decreto, esse é o ato normativo mais importante na elaboração
de normas, né, dessas normas secundárias, tá certo? São as portarias, instruções normativas e resoluções. E no processo de elaboração, frequentemente, ocorre a realização de audiências e consultas públicas, onde os particulares podem atuar, no caso, para melhorar a formatação dessa norma, no caso, e contribuir também com o poder público para que seja uma norma mais de boa compreensão, de fácil execução e que diminua impactos nocivos, né? Até prejudique, como você bem sabe, até inclusive vantagens competitivas, né? de empresas do setor privado que gastam, investem muito em pessoal, em financeiro, no caso, para viabilizar, às vezes, uma vantagem competitiva. E por não terem conhecimento desse processo normativo, o Ministério também, às vezes, não tem conhecimento dessas peculiaridades do setor privado, pode passar, às vezes, no caso, um ato normativo que vai afetar, prejudicar injustamente até uma vantagem competitiva de empresas. Então, nesse sentido, a gente enaltece o decreto 9191, principalmente o artigo 32, que trata do parecer de mérito, e principalmente o anexo também desse decreto, onde há uma série de perguntas e questionamentos dirigidos ao gestor público, no caso, para que ele possa exercer bem o princípio da motivação, né, e trazer razões proporcionais de acordo com critérios, de acordo com o princípio da proporcionalidade, trazer medidas que demonstrem, eventualmente, adequação, necessidade e proporcionalidade estrito sensu de determinadas medidas do setor público que possam, eventualmente, produzir algum tipo de restrição ou limitação à atuação dos particulares. Né? Notadamente, você vê isso muito nas questões que envolvem defesa agropecuária, onde você tem, às vezes, ali conflito entre direitos fundamentais, como o direito da propriedade, o direito à saúde, e o Ministério trabalhando diligentemente para tentar viabilizar uma defesa agropecuária de excelência. Em alguns momentos, ele pode estabelecer algum tipo de restrição que vai trazer um prejuízo à propriedade. Né? E aí, nessas situações, ele precisa trazer razões de acordo com o princípio da proporcionalidade que demonstre adequação, necessidade e proporcionalidade da medida. Né? E, às vezes, o particular que está participando da audiência pública, da consulta pública, se ele souber disso, no caso, ele pode trazer outras razões que demonstrem, por exemplo, que a medida A, pleiteada ou postulada pelo Ministério, pode não ser a proporcional para aquele caso, que, de repente, a medida B pode ser a mais adequada para ser encaixada naquela portaria ou naquela IN, no caso. Com isso aí, você sacrifica o mínimo de direitos e preserva o máximo, né, dos interesses, no caso, né? E aí, nesse sentido, o agronegócio só tem a ganhar. Então, é um convite também, uma reflexão para que os gestores públicos, no caso, aperfeiçoem ainda mais esse trabalho de qualidade que eles já vêm fazendo e também para que a iniciativa privada possa ter conhecimento desse ato normativo tão importante, que é o Decreto 9191 de 2017, notadamente o artigo 32 e os questionamentos existentes no anexo. Isso pode melhorar bastante essa atuação, notadamente audiências e consultas públicas, e efetivar um verdadeiro controle social, né, que é juridicamente desejável até no caso, para que ações do poder público venham transbordar, venham ofender direitos, no caso, criar também dificuldades, trazer prejuízos indesejáveis, no caso. Né? Então, é um convite a essa reflexão. E, por último, também, a gente está atrás desse normativo também, a gente aborda, a meu ver, né, o grande problema que aflige o agronegócio brasileiro, que é a terrível inflação normativa que nós vivemos. Né? Um levantamento da Binagre de 2020 catalogou cerca de 100 mil normas existentes no agronegócio brasileiro, que impactam o agronegócio brasileiro, vindas da União, de leis, de decretos, medidas provisórias, atos normativos secundários também emanados do Ministério da Agricultura, Secretaria de Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Economia, que repercutem no caso e criam uma grande insegurança jurídica e elevam o custo do Brasil. Né? E aí nós apresentamos como ideias a proposta de uma consolidação normativa no âmbito federal, né? E também a criação de uma unidade dentro do Ministério da Agricultura, diretamente ligada ao Ministro do Estado da Agricultura, no caso, para coordenar toda a produção normativa secundária dentro do Ministério da Agricultura, evitando sobreposições. Né? E aí, se você me permite, eu posso até narrar um dos casos que está lá nesse livro nosso, dos 10 casos, onde nós mencionamos uma situação, não nesse, aliás, no outro da atuação normativa, desculpa, envolvendo data de validade de produtos apícolas. Né? Isso na época, foi em 2017, 2016, chegou uma consulta. E a dúvida era o seguinte: se no produto apícola, na época, né, lá hoje mudou isso, mas vou dar um retrato da época que ilustra muitas situações de conflito, muitas situações sobrepostas do caso que causam embaraços da fiscalização e prejudicam até o cumprimento das normas pelos particulares. Então, nessa situação, a data de validade de produto apícola, no caso. A dúvida era se a data de validade deveria constar dia e mês e ano, ou dia, mês e ano. Aí você tinha várias normas regrando essa situação, com uma situação singela, uma data de validade de um produto, no caso, causando uma enorme confusão. Né?
E aí, no final, a interpretação foi que prevalecia o disposto de um decreto que se sobrepunha ao disposto, salvo engano, de uma instrução normativa, na época, no caso, e que deveria constar naquela época, então, para todos, dia, mês e ano, né? E aí o questionamento que se faz é quantas pessoas, eventualmente, quantos atores podem ter sido prejudicados, às vezes quantas fiscalizações, eventualmente, podem ter sido feitas de maneira equivocada, que mandaram trocar rótulos de produtos ou que tomaram autuações, não é? De pessoas que colocaram indevidamente, por exemplo, dia e mês, ou mês e ano, quando o correto deveria ser dia, mês e ano, né? Então, uma série de problemas que poderiam ser gerados, aumentando a segurança jurídica, elevando o custo do Brasil também, né? Então, enxergamos como duas possíveis soluções a criação dessa unidade, dessa central normativa, no âmbito do gabinete do ministro, né? Uma eventual modificação normativa que possa ser feita via decreto estrutural do Ministério, e também essa unificação normativa passando pela unificação de leis, de decretos, no caso, para tentar enxugá-las ao máximo possível, tornar essa legislação mais racional, mais sistematizada, de fácil acesso, de fácil execução, de fácil cumprimento também, no caso, diminuindo os gargalos no setor público e com isso aí praticamente reduzindo bastante esse odioso custo do Brasil. Certo, né? De fato, muito interessante. Agora, para a gente finalizar, então, como o produtor ou os agentes públicos, como você disse também, podem ter aí acesso às duas publicações? Então, Thiago, muito obrigado pela gentileza. Essas duas obras, duas delas estão em formato virtual, né? São encontradas no site da Amazon, né? Uma delas, a primeira, que é a atuação normativa do Ministério, você tem também a versão impressa delas, que você pode encontrar no site das Americanas, né? E se você me permitir também aqui em primeira mão para a sua audiência, no caso, vou fazer um lançamento aqui em primeira mão, no caso, que é o meu site chamado Agronormas, né? agronormas.com, tá certo? Eu acabei de lançar hoje, né? E trazendo aqui em primeira mão para você, para a sua audiência, no caso. E nesse site nós discutimos todas essas questões normativas que envolvem o agronegócio, a atuação dos ministérios, notadamente o Ministério da Agricultura, né? Há uma série de artigos que também já estou publicando em primeira mão lá nesse site, e que existem unicamente nesse site, no caso, e que eu pretendo, doravante, pelo menos um artigo por mês, né, sobre temas que mais chamam a atenção para o agronegócio brasileiro. Então, daqui para frente vai ser pelo menos um artigo por mês, não é? E nesse site você tem acesso aos meus 5 livros, né? Eu tenho 2 livros de autoria solitária, que são esses 2 sobre o agronegócio, e tenho 3 outros livros também escritos que envolvem a atuação da Advocacia Geral da União, que é um parceiro também importantíssimo do agronegócio, notadamente as consultorias jurídicas. Então, 3 livros também sobre a Advocacia Geral da União. Existe um artigo também que eu comento no site sobre essa atuação da Advocacia Geral da União também em prol do agronegócio, né? E lá também as pessoas podem ter acesso a palestras minhas, a cursos também que eu estou ministrando, podem entrar em contato com o telefone do WhatsApp, que lá se encontra, ou também mandar e-mails, né? Então, a visita no site, eu acho que é bem interessante, que elas vão poder conhecer um pouco da minha história, dessa atividade educacional que a gente está procurando trazer para o universo agro, que é um tema pouco abordado ainda, no caso, e que é de interesse de todos, né? Do setor público e também do setor privado. Então, se os queridos amigos da audiência puderem acessar, eu fico bastante agradecido. www.agronormas.com, tá certo? Lá você vai achar também os meus 5 livros, tá certo? E se quiser buscar diretamente no Amazon, você entra no Amazon, coloca o nome dos livros, né? E você vai conseguir localizá-los lá com tranquilidade também. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza, obrigado pela oportunidade também, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Ô César, eu que agradeço a você, grande abraço para você também, sucesso. Depois eu vou dar uma conferida também no material que eu fiquei interessado. Boa tarde para você, volte mais vezes por aqui, um abraço e até a próxima. Até a próxima.